Olá, amados, mais um dia para vivermos aqui nessa dimensão, falarmos com nosso Pai. Nós falamos mais com Ele ou falamos mais dele? O que agradaria mais Ele, hein? Falar com Ele ou falar dele? Muitas vezes, né, nós pensamos assim, falar dele é evangelizar, falar do amor dele. E Ele quer que nós evangelizemos, que nós falemos do amor dele. Mas olha, falar com Ele agrada mais a Ele, sabia? É o relacionamento que nós temos com Ele. Sem esse relacionamento com Ele, não nos é possível falar dele de maneira que as pessoas sejam atraídas, sabe? Não por quem nós somos, mas pela grandeza que vai envolver, pelo milagre que é, sabe? Conhecê-lo. E nós revelaremos na textura da nossa voz, no brilho do nosso olhar, sabe? Nos nossos gestos, que nós temos conhecido aquele que é amoroso, aquele que é maravilhoso, aquele do qual nós queremos falar todas essas coisas. Mas se nós falarmos tão somente com os nossos lábios, você já deve ter ouvido falar que todo o nosso corpo fala juntamente conosco. E as pessoas captam se nós estamos sendo verdadeiros, sinceros ou não, ainda que elas nem saibam explicar como que é isso. Mas é assim. Então andar com Ele é conhecê-lo, é nos tornarmos semelhantes a Ele. É adquirirmos, né, a natureza dele, que já é nossa, porque Ele nos deu. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas, amados, é tão fácil nós nos distrairmos. Ainda mais quando nós temos um celular nas mãos, quando nós temos muitas tarefas a serem feitas, não é verdade? Quantas coisas nos puxam, nos arrastam, nos atraem. E nós entramos numa de que servir a Deus, que ser os filhos de Deus, de que amá-lo, é cumprir essas coisas como protocolos. E não termos uma vida, um tempo de qualidade com Ele. Usufruirmos desse amor, dessa presença tão rica, tão constante. Então, realmente, mas para que nós consigamos isso, é necessário algumas disciplinas, né? E essas disciplinas podem parecer simples, mas elas não são. Porque vão aparecer 1001 coisas para nos tirarmos da presença dele. De novo o microfone desligando, né? Ele tem que estar hiper, super carregado para ele não desligar. E aí, amados, é preciso que nós peçamos a ele. Eu tenho estudado sobre a graça, né? E às vezes nós pensamos que a graça, tanto a graça como fé, nós falamos até na graça irresistível, né? Mas ela não é unilateral, ela não vem só de Deus que nos dá. Nós precisamos ter comportamentos que contribuam para que nós realmente tomemos parte dessa graça, que nós vivamos essa graça. Porque se ela for só irresistível, significa o quê? Que ela está sobre mim, independente de qualquer coisa. Ei, Deus não fez robôs, Ele nos deu livre-arbítrio. E é necessário que nós desejemos, que nós nos mostremos dependentes dela. Ela é a força que Deus nos dá. Só um pai irresponsável, um pai que quer ficar livre do filho, né? Ele dá alguma coisa e fala, se vira com isso aí, sabe? Já dei, já, como diz o meu líder, né? Uma coisa sou eu transferir e outra coisa é transmitir. A transmissão me leva a ter responsabilidades, tá? Agora transferir não. Eu transfiro, eu dou e tchau, fui, é contigo. Não, a transmissão não. Eu tô ali junto, eu tô segurando nas mãos, sabe? Mas é necessário que da nossa parte seja feito algo, sabe? Ativar essa graça. E para ativarmos essa graça, precisamos orar, principalmente orar, nos aproximarmos de Deus em conhecê-lo. Porque aí nós entenderemos, nós saberemos para que Ele nos deu isso, esse poder, essa possibilidade, sabe? Não é só para ganharmos a eternidade, não. Como eu falei para vocês, se fosse só para ganhar a eternidade, Ele só transferiria, toma, puf, não, mas Ele, né, é uma transmissão. E como diz lá em Filipenses, eu vou trabalhar diariamente, de fé em fé, de glória em glória. Senão a palavra não diria isso. Ou então ela seria mentirosa, ou a nossa interpretação sobre ela está errônea também. Não, amados. Nós precisamos sim trabalhar.
como a fé, né? A salvação, a palavra fala, deve ser trabalhada diariamente, de fé em fé, de glória em glória, com temor e tremor, para que alcancemos a estatura que Deus tem para cada um de nós, para que vivamos os propósitos para os quais, né, Ele nos deu a vida. E com certeza, o propósito que vai abarcar todos, né, os detalhes desse propósito, os desdobramentos desse propósito, né? Meu propósito é revelar a Deus, revelar o amor dele. Como? Aí vem os desdobramentos. Eu vou revelar a Deus. No que eu trabalho? Eu vou trabalhar com amor. Eu vou trabalhar não somente pelo salário, sabe? Para cumprir o horário. Não, eu vou entender que o meu líder, o meu patrão, não é aquele que assinou minha carteira, que fez um vínculo empregatício comigo. Não. Ele é Deus que está vendo todas as coisas, sabe? Tem várias profissões, né? Eu fui professora até me aposentar e realmente, nossa, é trabalhar com amor. É trabalhar na dependência de Deus, porque vai muito além, né? Nós temos a inteligência emocional e a inteligência intelectual. E se a inteligência emocional ela estiver travada, a inteligência intelectual não consegue se realizar. Ou se realiza é superficialmente. Sabe? Eu tive uma aluna, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Assim que eu comecei no magistério, né? Eu tive uma aluna que ela tinha 12 anos já e ninguém conseguia alfabetizar aquela menina. Meu Deus, ninguém consegue alfabetizar essa menina? O que está acontecendo? E eu estava ali, né? Não era tão somente para alfabetizá-la, mas porque ela já tinha 12 anos, ela já estava numa série adiantada, mas ela não sabia ler. E eu comecei a me inteirar da história daquela menina. Ela tinha visto, né, a mãe ser assassinada pelo pai. Ela travou, ela tinha um bloqueio muito grande. Então era necessário que se tivesse muito amor com ela, muita paciência, sabe? E pela graça de Deus, não por mérito meu, mas pela presença de Deus, eu consegui alfabetizar aquela menina, sabe? Foi um dos desafios em que a inteligência emocional, né, o amor, o jeito de falar, o jeito de estar ali com ela. Não era tão somente porque eu tinha aquela missão, aquela função. Não, porque ela realmente precisava de um toque especial. Só quem pode dar esse toque especial é Deus. Então, onde quer que nós estejamos, no trabalho que Deus designou para nós, nós vamos fazer na dependência de Deus. Com amor, sabe? De fé em fé, de glória em glória. E vai passando um filme na minha cabeça, né? Desse tempo que eu atuei, né, no magistério. Então, a graça, eu preciso dela. A fé também. Eu preciso alimentar essa fé. Como eu não vou alimentar? Como que eu alimento a fé? Né? Deus me dá o dom da fé. Mas eu preciso alimentar. Eu preciso procurar ler a palavra. Eu preciso congregar, estar no corpo dele. Olha, a oração, a comunidade, ela é poderosíssima. São fachos de luz, sabe? Sendo lançadas aos céus. Então, há pessoas que falam, não, eu tô ouvindo aí na internet, eu tô fazendo parte de uma igreja. Ou, só se for por um motivo que não tem condição, se você não encontrou, se você tá num lugar em que é difícil acesso, você tá numa cama, sabe? Aí tudo bem, Deus sabe de cada situação. Mas se é por comodismo, se é por preguiça, se é porque você tá, né? Você mesmo, né? Às vezes a gente tem uma cabeça, e é natural do ser humano. Nós somos muito obstinados, nós somos cabeça dura. Nós queremos fazer do jeito que é mais confortável para nós. Então nós precisamos cuidar, amados, sabe? Cada um sabe, junto com Deus, o que realmente é o melhor. E Deus não deixa de falar conosco. Ele nos incomoda, ele manda alguém. Então só você com Deus. Eu posso dar aqui umas dicas, eu posso falar algumas coisas, mas no final é você e Deus. Sempre será, no final, entre ele e nós. Não tem outro caminho. Então, que nós vigiemos, que nós saibamos realmente que essa edificação da fé é necessária. Ela é indispensável. Para ilustrar, né, porque eu falei lá no começo, falar de Deus ou falar com Deus. Às vezes eu vou usar o meu tempo, né? Eu agora, no momento, tô lendo 3 livros. Mas eu sou disciplinada, eu procuro ler até o final, né?
E aí, mas um tá completando o outro perfeitamente, né? E aí, às vezes a gente acha que não, a minha oração, eu tô ali lendo o livro esse tempo. Não, 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 não. Um tempo exclusivo com o papai. Um tempo, sabe? Tipo assim, né? A minha mãe fica brava às vezes, que eu ligo pra ela que eu não tô almoçando, que eu não me sento pra almoçar e tal. Fala, você liga pra mim, você tá sempre comendo. Eu fico tentando fazer remissão do tempo, né? Porque é onde eu sento, eu paro ali, eu ligo pra ela todos os dias. Eu não estou na mesma cidade que ela. E eu procuro estar com ela dessa maneira, né? E ela fica brava. Aí eu imagino Deus, né? Se eu quero falar com ele, mas aí, né? Não, eu tô aqui, Deus, ó, eu tô cumprindo aqui o meu tempo, né? Eu tô lendo aqui a Bíblia, eu tô lendo os meus livros, mas eu tô. A minha língua tá orando em língua e eu tô aqui, eu tô falando com o Senhor, mas peraí. Não, ele quer exclusividade, como um amigo. Você gosta quando as pessoas falam com você, elas ficam no celular? Eu não gosto. E às vezes, quando eu preciso ver alguma coisa, eu falo: olha, eu tô olhando aqui, mas eu já vou te dar atenção, tá? Vai estar dividindo a atenção, né? Então a gente sabe. Exatamente, a gente sabe disso. E aí falar com Deus, como eu falei com vocês, do que falar de Deus. E tem várias maneiras da gente falar de Deus. Eu falei num Rio aí, né? Que um dia desse aí foi segunda-feira, né? Hoje já é quarta, né? Deus falou pra mim, né? Eu falei, Deus, olha, tem muita gente morrendo, eu não quero ficar... Eu sei que eu tô num tempo de preparação, que eu tô num tempo de ressignificação, de renovação, de restauração, dentro desse novo segmento de igreja que eu estou. Tá sendo muito bom, mas eu sinto muita falta de estar com as pessoas e me preocupo, né? E aí, eu fui estar com as pessoas. Eu não falei com elas de Deus. Não falei. Eram moradores de rua, mas eu ouvi as histórias deles. E eu achei muito lindo, porque Deus falou, você vai dividir seu café com eles. Eu tinha ido nadar, e aí eu tinha tomado meu café em casa, eu peguei, né, parte daquilo que eu tinha feito, meu café, aquilo que eu tinha, né, o legume, o inhame que eu gosto, tal, a batatinha doce. Falei, eu vou dividir com eles, vou levar pra eles. Mas eu tô levando pra um, né? Aí quando eu passei, que eu saí da natação, eu falei, Deus, quem é essa pessoa que você quer que eu tome meu café? Deus falou assim, aquele ali. Eu falei, aquele ali, Deus? Quase que eu perguntei, você tem certeza? Tava cheio de osso perto dele. Esse café não vai dar, não. Como é que vai ser? Tinha levado pão também, 3 fatias de pão. Eu corri, né? Ainda cheguei atrasada na natação, porque foi nessa hora, um pouquinho atrasada. E aí, eu fiquei ouvindo as histórias dele, sabe? Histórias assim, meu Deus. Eu falei, não vou falar nada, né? Eu só falei pra ele assim, aí, Deus falou pra eu vir tomar o café com você, pra eu dividir meu café com você. Aí quando eu dei as 3 fatias de pão, nossa, ele me deu uma lição. Ele falou assim, eu vou dividir com eles aqui. E tinha um casal, mais 1, 2, 3, né? Um casal, mais 3. Com ele era 6, imagina. Ele pegou aquele pão e dividiu com todos eles. Um copo de café, ele dividiu com as pessoas. O inhame, ele dividiu. A batatinha, ele dividiu. O que eu levei a mais foi a banana, né? Que eu levei, aí deu pra todo mundo comer. E no final ele ainda quis me presentear, porque ele faz artesanato. Aí ele falou, você trouxe pra mim, eu quero te dar alguma coisa. Eu falei, não, hoje não. Sabe, eu não tive coragem. Na hora eu fiquei assim, sabe, surpresa com aquela atitude dele. E aí eu falei, eu vou orar agora. Não. Ele falou, vai com Deus. Eu falei, que Deus lindo, né? Ele vai comigo, ele fica com você. E eu vi ali naquela pessoa toda suja, sabe? Naquela pessoa ali, todos eles, né, sem banho, com as unhas bem sujas, com o odor bem desfavorável. E fiquei ali com eles. Minha vontade era passar muito tempo ali com eles, ouvindo as histórias, porque os animaizinhos deles tinham aqueles nomes. Por que eles não ficavam nos abrigos? Eu já conheço essa história de abrigo. E eu falei, quando chove? Falei, eu vou voltar outros dias para estar com vocês. E eu vou pedir para Deus a hora certa de falar com eles, né? Mas eu nem preciso, né? Talvez falar. Nem falei para eles que eu sou pastora, nada. Eu falei pra eles que Deus tinha mandado. Ele falou assim, com um colega, aí, Deus mandou ela vir tomar café com a gente. E ele queria que eu tomasse café. Eu falei, não, ele queria que eu dividisse. Eu já tomei em casa, não tem necessidade de eu tomar aqui de novo. E aí é falar com Deus e falar de Deus, sabe? Fala de Deus, muita gente já pode ter ido de falar, né? Então eu pensei, o meu gesto de estar aqui com eles, compartilhando, ouvindo,
mais significativo. Vai ter um momento que eu vou poder falar, que eu vou poder orar com eles. Mas vamos ver o dia que Deus vai falar. E agora, filha, vai falar alguma coisa, né? Mas por enquanto não me senti que deveria falar, eu deveria ser ali, estar com eles. E fiquei muito feliz, né? Porque, como eu falei até, o mundo é a nossa paróquia. Wesley falava, John Wesley, fundador do Metodismo, reformador da Inglaterra, numa época tão terrível, né? Ele não pôde pregar, porque não concederam púlpitos para ele, né? E eu tô sentindo falta, né? Apesar de estar aqui com vocês, mas eu sinto falta de estar com outras pessoas, né? E a minha igreja está recheada de pastores. Vai chegar um tempo que eu vou pregar lá, que eu vou estar lá. Estou fazendo a minha parte, né? Pequena, mas estou fazendo. E aí, eu sei que estar ali com aqueles moradores de rua, com aquelas pessoas... A pessoa até que eu estava falando que Deus mandou eu levar, ele já estava embriagado. Eu conheço, né? Já trabalhei, fui voluntária em clínica de dependente, o cheiro, né? Pessoas que funcionam assim. Eu tive um irmão assim, ele tremia tanto. Ele acordava, ele já tinha que usar para que ele estabilizasse lá os nervos dele, os neurônios dele, para ele parar, para ele trabalhar, até ele tinha que usar. Então eu já sei como é. Então nós não estamos presos a denominações, a placas, a púlpitos, a instituição, a um altar. Não. Aonde nós estivermos, se faz altar de Deus. E é ali aquela pessoa precisa daquele sorriso, precisa, sabe? É muito interessante, sabe? Então é isso, amados. Que nós falemos mais com Deus do que falemos de Deus. Porque a nossa fala pode nos trair. Se nosso olhar, se nosso tom de voz, sabe? É um conjunto de coisas. Tudo precisa estar canalizado, estar recheado desse amor. Que isso aconteça. Nós precisamos orar. Porque a oração que é o nosso combustível. Do aí a gasolina, o álcool, às vezes é o gás, né? Sem ele não vai andar, não vai. A estrutura do carro vai estar ali, mas ele não vai funcionar. Então, o nosso combustível é a oração. E desde que eu ore, que eu me encha, eu vou transbordar. Com palavras, com a minha postura, com o meu sorriso, com o meu tom de voz, com alguma coisa. E as pessoas lerão, porque elas leem. Não se iludam, elas leem. Então, que assim seja. Vamos orar? Antes de você orar, vá lá, curta, compartilhe com alguém. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A fim de que a palavra chegue além. Sabe? Alguém em algum lugar precisa ouvir isso. Ainda que seja uma pessoa. Porque uma alma vale um mundo inteiro para Deus. Que seu dia seja de paz. Que você possa refletir. Como eu aprendi isso de alguém. Estar com Deus do que falar de Deus. Porque quando eu for falar, eu estando com Ele, eu vou transbordar naturalmente. Amém? Papai lindo, papai santo, papai querido, papai presente, papai que não solta minha mão, a não ser que eu puxa a minha, já arranco. Não nos deixe fazer isso, Deus. Como diz uma canção, não nos deixe ir aonde você não estiver. Não nos deixe querer ter algo que o Senhor não quer que nós tenhamos, que o Senhor não quer que nós tenhamos. Porque onde o Senhor não pode entrar, onde o Senhor não pode estar conosco, não vale a pena irmos, ó Deus. Nos ensine isso. Nos ensine a estar contigo, ó Deus, no nosso dia a dia, em todos os momentos, ó Pai. Nós somos teus, não de vez em quando, não em algumas ocasiões, mas nós somos a sua essência e a sua semelhança. Nos ajude a compreender isso e a viver isso, que possamos transbordar, porque depois de estar contigo, caminhar contigo, é impossível que nós não transbordemos a sua essência, a sua presença, a sua natureza, Deus. E nós somos seus filhos. Preciosos, amados, ó Pai. Nos ajude a te honrar, a sermos gratos. E a te revelar. Lá vai a filha de Deus, lá vai o filho de Deus. Nossa, que honra. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, amados. Uma quarta-feira bem especial para você. Lembrando que a quarta-feira especial é aquela quarta-feira em que eu estou transbordando dessa presença, desse testemunho de Deus. Em nome de Jesus. Amém?